Desculpe a interrupção, houve um problema técnico, tempos novos, novas soluções, mas o importante é que retomamos e vamos pedir para que a professora Rosana gentilmente retome suas últimas apresentações, suas últimas slides, para que possamos aprender um pouco mais com ela. Novamente pedimos nossas desculpas e prossigamos. Agradeço, doutora Catarina. Estamos convivendo, né, com a era da informática. Bom, então, retomando a apresentação, gostaria então de dizer como que o Atlas ele está organizado, né? Ele está organizado em 5 partes, cada uma dessas partes vai mesclando diferentes fontes de informações e, portanto, essas informações e essa construção do Atlas, eles ajudam a olharmos o perfil dessa população venezuelana, os espaços aonde eles estão vivendo e as possibilidades de olharmos atentamente para grupos etários e populações diferentes envolvidas nesses fluxos migratórios. Então, o próximo slide ele vai nos trazer, eu vou tentar trazer algumas informações das diferentes bases de dados. O Atlas tem 444 páginas e, portanto, vocês conseguirão, né, olhar essas informações de maneira detalhada. Com uma das bases de dados que nós utilizamos, que é a base de dados do Ministério da Justiça, com o Observatório das Migrações, que eles disponibilizam essas informações, nós podemos ver que para a migração venezuelana, hoje o Brasil conta com a presença dessa população em cerca de 1.291 municípios, pelo menos, com as bases de dados que nós conseguimos compilar essas informações. Esse é uma especificidade bastante importante da migração venezuelana em termos de políticas sociais, em termos de políticas linguísticas, em termos de políticas de empregabilidade e, particularmente, no caso do combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Né? É um espraiamento dessa população imigrante venezuelana para municípios que muitos deles, né, esses contingentes imigrantes não têm nenhuma rede, né, de apoio familiar ou de conhecidos. E, portanto, faz-se necessário, sim, né, a articulação de diferentes políticas locais e atores locais para a recepção e acolhimento dessa população. Então, veja que, diferente de outros fluxos migratórios, por exemplo, o fluxo da migração haitiana, né, que nós tivemos 10 anos de fluxo, desde o terremoto de 2010 a 2020, o Brasil registrou em torno de 135 mil imigrantes haitianos que estão em cerca de 800 municípios brasileiros. Né? A migração venezuelana, particularmente essa migração mais recente, né, ela chega a ter um volume de mais de 260 mil venezuelanos no Brasil, né, a partir das diferentes fontes de informação, e já em 2 anos estão presentes em mais de 1.200 municípios, particularmente em função do processo de interiorização. Mas é preciso que essas municipalidades e essas localidades estejam muito atentas e articuladas com os diferentes atores na recepção dessa imigração. Então, no próximo slide, nós vamos ver que, com os dados do Conselho Nacional para Refugiados, né, do Ministério da Justiça, agradeço aqui também, já recebi uma mensagem do Dr. Bernardo Lafertec, que também é um parceiro nosso nas nossas pesquisas, nas nossas ações. Gostaria de agradecer, nós tivemos acesso também a esse banco de informações, que também está disponível, né? Mas que a gente consegue visualizar um novo cenário para essa migração venezuelana, em que em diferentes momentos, ela, com fluxos, né, e etapas, fases migratórias, em diferentes ondas dessa migração, ela chega a se configurar no ano de 2020 como o maior fluxo de refugiados no Brasil, com o reconhecimento em bloco pelo Conselho Nacional de Refugiados para mais de 38 mil venezuelanos no Brasil. Então, o primeiro mapa da esquerda, ele vai mostrar que de 2000 até 2019, até novembro de 2019,
o Brasil tinha cerca de 403 pessoas na condição de refúgio, e com essa aprovação em bloco, né, o Brasil passa a ter, nesse primeiro semestre de 2020, mais de 38 mil imigrantes da Venezuela com o status reconhecido de refúgio. Essas informações elas também estão detalhadas no Atlas e mostra a necessidade do acompanhamento das políticas migratórias no Brasil para as diferentes demandas e projetos migratórios, né, das respectivas comunidades de imigrantes. Então, esse é um exemplo em que os diferentes atores se mobilizaram, né, para a garantia de direitos dessa população. O próximo slide, ele nos traz, então, a distribuição dessa migração refugiada, né, no Brasil. Então, nós conseguimos, com esse banco de dados, acompanhar aonde estão esses 38 mil imigrantes venezuelanos com o status reconhecidos, né? Particularmente a fronteira norte é o lugar privilegiado dessa concentração dessa população, mas nós vamos ver que os demais estados brasileiros também têm recebido não só os solicitantes de refúgio, os refugiados reconhecidos, né, venezuelanos, e também os imigrantes venezuelanos que possuem o visto de residência temporária. Então, esse é um mapa da presença migratória venezuelana no Brasil, requer realmente, né, ações do governo federal, municipal, local, diferentes associações e a sociedade civil no acompanhamento dessa população imigrante nesses diferentes municípios. O próximo slide, ele vai nos trazer, então, a fonte de dados que é relativa à inserção laboral no mercado de trabalho formal de imigrantes venezuelanos no Brasil. Nós vamos ver que a última informação, que é de 2018, é possível verificar um incremento, né, naquele momento, e particularmente em 2019, certamente esses dados também trarão informações de uma inserção laboral mais vinculada ao setor formal da imigração venezuelana, e isso é particularmente importante quando nós vamos considerar, tanto para o caso da migração, da relação da migração e trabalho escravo e da migração e tráfico de pessoas, a importância da inserção no mercado formal do trabalho, e no caso da migração venezuelana, particularmente, por ser uma migração que eu uso o conceito de migração dirigida, ou seja, ela tem a presença do Estado e de outras instituições, a migração venezuelana ela tem tido a oportunidade de se adentrar na estrutura de mercado de trabalho formal no Brasil. Diferente de outros grupos, particularmente os bolivianos, que acabam estando vinculados, mesmo no trabalho formal, a uma cadeia global de produção da costura. No caso da migração venezuelana, essa possibilidade de adentrar na estrutura do mercado de trabalho brasileiro, ela é muito positiva no sentido de que as interações sociais se ampliam entre os brasileiros e esses imigrantes venezuelanos, e, portanto, há uma maior capilaridade e uma maior probabilidade, né, uma participação maior, né, de que os venezuelanos e venezuelanas possam, né, ter uma inserção social e econômica favorável no Brasil. Então, eu acho que esse é um momento importante em que pensar nessas migrações venezuelanas no Brasil e a sua inserção no mercado formal de trabalho, ela requer acompanhamento par e passo das instituições e, particularmente, né, das municipalidades no acompanhamento dessa população, a fim de que nós não tenhamos situações como já vivenciadas, né, de exploração e trabalho análogo ao trabalho escravo nesse contingente imigrante. No próximo slide, nós vamos, então, entrar numa questão absolutamente importante e cada vez mais importante no caso da migração venezuelana, que é um fluxo bastante diferenciado de alguns outros fluxos migratórios, particularmente se comparado aos haitianos, que é uma migração familiar, com a forte presença de crianças e jovens, né? E isso nos traz um desafio, né? Quando nós vamos explorar o censo escolar,
do Ministério da Educação, nós vamos ver que o Brasil, em 2019, tinha cerca de 25 mil matrículas, né, de crianças da Venezuela no ensino, né, no Brasil, no ensino básico, sendo que dessas 23 mil, cerca de 15 mil no ensino infantil. E vejam que o ensino infantil é um ensino em que está muito mais vinculado à questão das municipalidades. Portanto, este diálogo crescente, não só na informação, mas também no conhecimento, né, das especificidades da migração, ela é importantíssima para a atuação das políticas sociais. E, da mesma maneira, nós conseguimos explorar o censo superior, né, onde nós também temos visto a inserção cada vez maior de imigrantes venezuelanos, das últimas, né, recentemente, né, com matrículas ativas no ensino superior brasileiro, que também é um elemento importante na interação social para esses imigrantes no Brasil. O próximo slide, ele nos traz que a Carla vai especificar, né, de maneira aprofundada a questão do banco de dados da Organização Internacional para as Migrações, aonde 564 municípios contam com imigrantes que participaram desse processo de interiorização, né? Desde abril de 2018 até agosto de 2020, a OIM passou a informação de que são 41 mil imigrantes interiorizados. Vejam, é um volume absolutamente expressivo. É importante colocar que essas migrações e esses fluxos migratórios, eles têm uma estrutura etária bastante diferenciada, né? Não só os interiorizados, como os demais imigrantes venezuelanos em cada uma das localidades, né? O professor Vinícius vai apresentar isso também, mas o que chama a atenção é que essa desconcentração dessa imigração venezuelana, ela traz o desafio que, mesmo em um momento de pandemia, nós tivemos uma migração interna das migrações internacionais. E isso, o desafio de que novas localidades recebam imigrantes, sendo que essas localidades, às vezes, não têm articulação da modalidade de interiorização, quer seja da sociedade civil ou outras instituições com a prefeitura, né, é uma articulação absolutamente necessária para o entendimento dessas migrações internas das migrações internacionais. É importante também ressaltar que uma das especificidades, no caso brasileiro, para as migrações internacionais hoje, é que a possibilidade de documentação, um avanço, né, na nossa lei de migração, no Estatuto do Refugiado, é importante, ele traz o Brasil nesse cenário de proteção de direitos, né? Essa documentação, ela permite, então, que fluxos migratórios adentrem no Brasil, e também essa possibilidade de deslocamentos de imigrantes no próprio contexto brasileiro, quando, em situações em que os imigrantes eram indocumentados, por exemplo, no final do século XX, século XXI, quando ainda não havia o acordo de residência do Mercosul e outros acordos, né, esses imigrantes estavam concentrados, particularmente nas metrópoles. Então, é importante que as especificidades dessas migrações e essas novas, né, presença que vão surgindo nas municipalidades tenham também a participação não só dos atores locais e das organizações, mas também das próprias comunidades venezuelanas que vão se instalando nesses 564 municípios. Para finalizar, então, o próximo slide. Ele nos traz os resultados, né, para os imigrantes venezuelanos que responderam à nossa pesquisa, né, sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais do Brasil. Nós conseguimos entrevistar cerca de 1.200
online, né? 1.200 imigrantes da Venezuela. Contamos ativamente com entrevistas realizadas pelos próprios imigrantes, né? E uma das questões importantes que eu vejo que esses dados nos trazem, a primeira delas diz respeito que parte importante desses imigrantes é o que está mostrando esse mapa mundi dos imigrantes que responderam à nossa pesquisa, os imigrantes venezuelanos, parte deles já tinham trajetórias migratórias em outros países da América Latina, do Caribe e da Europa. Isso traz também, portanto, um desafio de reconhecermos, né, que o Brasil pode ser uma das etapas migratórias para esses contingentes migrantes, né, mas também que nós estamos tratando de públicos, né, e de contingentes bastante diferenciados do ponto de vista econômico e social. A diversidade de ocupações que nós vamos ver dentro do Atlas para essas migrações venezuelanas, elas denotam realmente, né, diferentes grupos de profissionais liberais, gerentes, administradores, autoescolaridade, média escolaridade, escolaridades que ainda precisam ser completadas e, portanto, que são elementos importantes para uma inserção laboral apropriada no Brasil, inclusive, né, como uma das nossas alunas, a Joyce, tem estudado, para que não haja desperdício de cérebros, né, com as dificuldades, particularmente de revalidação de diplomas ou términos de anos escolares. Mas em relação à pandemia, o que chama a atenção, e aí um vínculo muito estreito com o nosso evento, é a questão da vulnerabilidade social e econômica que imigrantes da Venezuela que responderam à nossa pesquisa, eles nos apresentam, né? Antes da pandemia, dos nossos 1.200 entrevistados, cerca de 56% apresentavam que estavam trabalhando. E depois da pandemia, entre os meses de maio a julho, essa proporção dos nossos entrevistados que continuaram trabalhando caiu para 28%. Ou seja, é realmente impressionante, assustador, né, como que o impacto, né, da pandemia em serviços que foram considerados não essenciais e que muitos dos nossos imigrantes venezuelanos estavam ocupados, tiveram impactos nessa perda, né, de ocupação e de emprego e de trabalho nesses momentos iniciais da pandemia. Então, é preciso que a gente acompanhe realmente essa situação que alguns grupos estão experimentando, alguns grupos sociais dentro da migração venezuelana. É preciso que se tenha parceria com as instituições nessas diferentes localidades. Na nossa pesquisa, nós conseguimos articular uma rede, né, de organizações de atendimento, né, à população venezuelana e, portanto, foi possível, o nosso Atlas também contempla isso, as instituições que deram apoio a partir da nossa pesquisa para famílias que estavam precisando de cesta básica, atendimento na DPU e etc. Mas eu visualizo que é uma situação que pode crescer ainda mais à medida em que a gente não tem ainda o controle da pandemia, né, e o impacto econômico da pandemia, né, e nos grupos, né, de imigrantes no mercado de trabalho. Então, eu agradeço, essas são as principais achados que nós vamos buscando nas diferentes fontes de informação. O último slide, portanto, ele também nos traz, essas fotos são as fotos do Chico Max, que nós fizemos dentro da nossa pesquisa, né, e que nós podemos visualizar aí a esperança e a alegria, né, de populações ainda, né, num cenário que nós temos muitos desafios. Eu agradeço bastante a nossa possibilidade de diálogo, ficaremos abertos depois às discussões e passo então a palavra agora para o Dr. Vinícius Monteiro, que é um parceiro nosso
na produção acadêmica acerca desses atlas que nós temos produzido com diferentes bancos de dados, com as questões relativas e vinculadas às sociodemográficas, né, os aspectos sociodemográficos dessa migração. Então, doutor Vinícius, muito obrigada pela parceria de sempre. É uma honra que tanto o Fundo de População das Nações Unidas como a Organização Internacional para as Migrações tenham colaborado conosco, né, nesse trabalho de compilação e informação para que a gente possa fazer chegar nas 564 municipalidades e nos 1.291 municípios as informações referentes ao Atlas, né, para que as municipalidades, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal possam, de fato, ter um acompanhamento da situação dessa população no nosso país e a garantia dos direitos para imigrantes. Obrigada, fica à vontade para as suas considerações. Muito obrigado, professora Rosana. Agradeço em nome do Fundo de População da ONU, do UPA, pelo convite, em nome da nossa representante, Sra. Astrid Band. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao Ministério Público, com a Conatetrap, na pessoa do Dr. Sebastião Cacheta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na presença do Secretário Nacional de Justiça, Cláudio Panoeiro, cumprimentar a nossa agência co-irmã aqui presente, representada pela Carla Lorenzi, a OIM, que é grande parceira na atuação que a gente tem aqui no Brasil com migrantes e refugiados venezuelanos. Cumprimentar a professora doutora Rosana Benninger e professor doutor Duval Fernandes, grandes parceiros. É importante lembrar que por trás das instituições sempre tem pessoas guerreiras aí batalhando, e a professora Rosana e o professor Duval são parceiros de longa data nesse desafio, aos quais a gente gostaria de agradecer muito. E também cumprimentar a Marra Mamo e Oswaldo Pérez, pessoas que representam a sociedade civil. Importantíssimo a gente ter essas pessoas aqui, e depois de uma fala tão brilhante, duas falas brilhantes da Marra e da professora Rosana, isso é muito importante, as falas também da sociedade civil, para a gente lembrar sempre que por trás dos dados existem pessoas reais e que os desafios são muito grandes, e a gente precisa ter esse olhar muito sensível para essas populações migrantes. Em linhas gerais, de maneira muito rápida, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vou comentar um pouquinho alguns dos resultados do Atlas. Eu sou Vinícius Monteiro, sou oficial de programa do Fundo de População da ONU, do UNFPA, para a População e Desenvolvimento. A gente tem muita satisfação em estar presente participando desse evento. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar então as equipes que trabalharam no Atlas e na pesquisa que foram realizadas, as equipes de pesquisa e os parceiros envolvidos. Lembrar e reforçar que é muito importante esse esforço de produção científica e produção acadêmica para visibilização das pessoas e das necessidades das pessoas migrantes e refugiados venezuelanos nesse caso, mas o esforço é longo. A gente sabe que esse trabalho que vem sendo liderado pela professora Rosana, com o Atlas, pelo professor Duval lá na PUC Minas, e dos Observatórios de Migrações de São Paulo e de Minas Gerais, são esforços muito importantes e que produzem dados e evidências para o que a gente tanto chama atenção, para a necessidade de uma atuação do poder público, das instituições que trabalham com o tema, sociedade civil, orientadas por evidências. Então, um grande e importante primeiro passo é a visibilização dessa população e das suas necessidades. E acho que essas duas publicações que a gente tem aqui hoje no lançamento são bem complementares e importantes nesse sentido, de mapear onde estão essas pessoas, quem são, e tentar também entender um pouco, a partir delas, dos questionários aplicados a elas na pesquisa, quais são as necessidades, as condições, e isso ajuda muito o trabalho que é realizado tanto pelas Nações Unidas, como eu mencionei, pelo setor público, setor privado e sociedade civil. Então, o trabalho da academia é muito importante, a gente reforça a importância desse investimento que é feito. Comentando rapidamente os dados, aqui a gente tem as estruturas etárias dos migrantes venezuelanos e das migrantes venezuelanas de 2000 a 2019. A gente pode observar que é bem marcante aí o bojo da pirâmide que a gente chama, então é uma população na chamada idade ativa, e a gente chama atenção para o maior percentual da população ainda está concentrado na região norte,
cerca de 75% mais ou menos dessa população migrante, o que chama atenção porque são cidades, principalmente Boa Vista e Pacaraima, cidades que já tinham problemas de estrutura, de atendimento a serviços e concretização de alguns direitos básicos, e aí para essa população foi necessário uma atuação conjunta muito importante de diversas organizações que estão lá presentes atuando. Chama a atenção também que existe, como a professora Rosana já comentou, uma diferença das estruturas etárias por região. Chama a atenção aí, como eu mencionei, além dessa forte presença de população em idade ativa, naturalmente as mulheres em idade reprodutiva, eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais à frente. E no caso da região sul, região centro-oeste e nordeste, a gente vê uma população de crianças também bem ativa, reforçar aqui também um trabalho importante que vem sendo liderado nas Nações Unidas pelo Unicef com relação a esse público, e lembrar que junto a essas crianças geralmente estão famílias, e aqui família entendida no sentido bem amplo, muitas vezes famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, então muitas vezes mulheres com filhos, que migram e que têm necessidades muito específicas. Passando para o slide seguinte, aqui a gente tem que o percentual de mulheres das diferentes regiões do país, pessoas migrantes, refugiados venezuelanos, varia ali entre de 47% na região sudeste e centro-oeste a 49% na região sul. Como a gente viu, exatamente coincide com parte do maior percentual de mulheres, onde também está relacionado a essa migração de crianças. E aí a gente tem necessidades que são muito específicas dessas mulheres, e eu vou dedicar um pouquinho o restante do tempo para comentar um pouco mais e dizer que é muito importante ter essas informações. A gente tem uma atuação bem focada na região norte, mas para conseguir compreender as necessidades específicas que essas mulheres e meninas têm no contexto de migração e refúgio. Então, o UNFPA vem fazendo um trabalho muito focado e sensível a essas populações. A gente tem, no contexto de contextos humanitários em geral, um foco muito centrado nas mulheres e meninas em idade reprodutiva e em mulheres gestantes. Então, essas mulheres têm um histórico de dificuldade de acessos aos serviços e à concretização de direitos sexuais e reprodutivos. Então, a nossa atuação, no caso do Brasil, tem sido focada na região norte, como eu mencionei, concentra aproximadamente 75% dessa população, e no esforço de tentar garantir a continuidade desses serviços essenciais em saúde sexual e reprodutiva, acesso a métodos contraceptivos, insumos de uma maneira geral, a informações, porque exatamente nesse contexto a gente sabe que as mulheres já são, inclusive, comentando um pouco também sobre o contexto de Covid, as mulheres são, nas populações de maneira geral, ainda muito mais responsáveis pelo cuidado, então elas geralmente ficam muito responsáveis pelo cuidado tanto das gerações que vêm adiante, das crianças, quanto das pessoas idosas, que às vezes migram também. Então, é fundamental ter um olhar sensível e uma atuação focada para essa população. E uma atuação que é centrada então, nesses dois pilares. O primeiro é saúde sexual e reprodutiva, num contexto mais amplo. O segundo é de resposta à violência baseada em gênero, que tende a se agravar em contextos de migração, contextos humanitários de maneira geral. Então, a gente tem uma atuação muito focada, e aí, para além de mulheres e meninas e gestantes, claro, a gente tem uma atuação também muito centrada na população LGBTQIA+, que é uma população que migra, existe um fluxo aí também de migrantes e refugiados com esse perfil, e que tem necessidades muito específicas e é necessário trabalhar ativamente para a concretização de direitos e também na resposta à violência baseada em gênero. Então, a gente trabalha desde provedores de serviços, a sensibilização, o trabalho que a gente chama de advocacy, a conscientização de direitos e na conexão entre essas pessoas e o acesso aos serviços mais básicos, como a Mar trouxe muito bem, muitas vezes são de difícil alcance para a população migrante, refugiada e apátrida. Bom, em tempos de Covid, para comentar muito rapidamente, a nossa atuação, assim como das outras agências, ela não teve interrupção, muito pelo contrário, no contexto de pandemia, essa necessidade muitas vezes ela é ainda mais agravada.
Então, a gente vem atuando em saúde sexual e reprodutiva com uma abordagem multicultural, tem uma atuação muito focada em abrigos e assentamentos, indígenas e não indígenas, e essa abordagem multicultural, compreender essa diversidade da população migrante é fundamental. Um trabalho muito específico também com cuidados obstétricos de emergência, com saúde materna, acompanhamento pré-natal, que todas essas condições precisam ser garantidas ainda no contexto de migração e refúgio e, sobretudo, quando essa migração e refúgio acontece no contexto de pandemia que a gente vem acompanhando. O planejamento familiar e contracepção. Existe um trabalho de testagem de DSTs em geral e de HIV/AIDS, e atendimentos específicos voltados para as vítimas de violência sexual, como eu mencionei. Além disso, nesse contexto de pandemia, a gente reforçou a aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual, os chamados kits de dignidade, que a gente inclui uma série de itens que são fundamentais, principalmente para mulheres e meninas, e kits de limpeza coletiva, aí, principalmente nos abrigos, assentamentos, ocupações, em que, por exemplo, a cozinha e alguns espaços são compartilhados, então esses kits de limpeza ajudam na resposta à pandemia. Além disso, como eu mencionei, a proteção de violência baseada em gênero, a criação e manutenção de espaços seguros. Esses espaços seguros são muito importantes para que as pessoas possam ter acesso e compartilhar seus problemas que vem enfrentando de maneira segura e controlada. E, como eu falei, essa atuação com as autoridades locais, que é muito fundamental para garantir que os serviços estejam funcionando e sensíveis e recebendo bem essa população. Além disso, claro, uma atuação, a gente tem alguns enfermeiros com uma atuação e proteção especificamente à resposta à Covid para essa população, com a qual a gente foca os esforços do Fundo de População nesse contexto. Então, só gostaria de agradecer, fazendo um link com a incrível fala da Marra, dizer que exatamente é muito interessante ver esse relato real de uma história tão importante, tão forte, que a gente fica realmente com a voz embargada depois da fala, e pensar que a nossa atuação, o nosso trabalho é exatamente para garantir que esses direitos mais básicos sejam acessíveis a migrantes, refugiados, apátridas, principalmente no contexto de crise humanitária, para que a vida dessas pessoas não precise ser tão difícil para que consiga acessar esses serviços, esses direitos tão simples. Então, tentar garantir com que esse mínimo necessário seja alcançado para que as pessoas consigam ter oportunidades e alcançar o pleno potencial na vida. É isso, agradecer mais uma vez e ficamos à disposição para o debate. Muito obrigada, doutor Vinícius. É um prazer ouvi-lo e saber que a gente pode contar com essa parceria e atuação, particularmente do UFPA, na questão das mulheres, né? A questão de gênero, ela é um tema e um desafio dentro das migrações internacionais, e particularmente no caso das migrações venezuelanas, nesse momento, que dentre os diferentes fluxos é um dos fluxos que tem a maior presença de mulheres. Então, muito obrigada, agradeço muito a parceria, vamos depois deixar para as perguntas no final. Passo, então, a palavra para a Carla Lorenzi, nossa parceira também, que acompanhou a produção do Atlas e disponibilizou no Atlas as informações sobre o processo de interiorização. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, professora Rosana. Gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos demais panelistas, cumprimentar aqui o senhor Cláudio Panoeiro, secretário nacional de Justiça do Ministério de Justiça e Segurança Pública, do senhor Sebastião Caixeta, conselheiro nacional do Ministério Público e presidente do CONATETRAP, cumprimentar a doutora Rosana novamente, nossa grande parceira da Unicamp, meu colega Vinícius, do UNFPA, cumprimentar a doutora Catarina também, do Ministério Público Federal, e o doutor Durval, da PUC Minas, além da senhora Marra e do senhor Osvaldo. Muito obrigada pelo convite ao AIM. Agradeço também em nome do nosso chefe de missão, o senhor Stefani Rostiot, a possibilidade de participar desse evento aqui hoje e do lançamento do Atlas, que para nós serve como insumo, não só acho que como um reflexo de todo o trabalho que nós temos desenvolvido frente à migração e o fluxo migratório venezuelano, mas também servirá de insumo, com certeza, como a professora Rosana falou, para a criação de muitas políticas públicas nesse futuro. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês brevemente.
Bom, conforme a doutora Rosana falou, meu nome é Carla Lorenzi, eu trabalho na OIM em São Paulo, mas já trabalhei na OIM também em Pacaraima, na fronteira Brasil-Venezuela, no primeiro ano, na verdade, da Operação Acolhida, que é a resposta do governo federal, em parceria com diversas agências da ONU, sociedade civil, setor privado, ao fluxo migratório venezuelano. A OIM foi criada em 1951 e faz parte do Sistema das Nações Unidas desde 2016. No Brasil, nós temos presença atualmente em 12 cidades de 11 estados. Então, a gente tem um foco muito grande na região norte, principalmente decorrente do fluxo migratório venezuelano, mas desde o ano passado, temos uma atuação expressiva nas regiões sul e sudeste também, porque, como vocês vão observar no mapa, grande parte da população venezuelana também foi ou interiorizada ou foi integrada nesses diferentes estados brasileiros. Então, a OIM trabalha sob o princípio de que a migração humana e ordenada ela beneficia os migrantes e a sociedade. Conforme o nosso último relatório, mais de 1 milhão de pessoas estão em movimento no mundo atualmente, então mais de 1 em cada 7 pessoas, já que é um fenômeno que é inevitável e ele pode trazer muitos benefícios, não só para os migrantes, como para a sociedade de acolhida. Acho que meu slide não está passando. O fluxo migratório venezuelano ele já é o maior deslocamento na história recente da América Latina. Segundo estimativas da plataforma que a OIM é co-líder junto com o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 5,1 milhões de venezuelanos e venezuelanas encontram-se atualmente fora do seu país de origem. O Brasil, na América Latina, é o 5º país que mais recebeu esses migrantes, principalmente pela nossa fronteira norte, no estado de Roraima, tendo atualmente cerca de 264 mil venezuelanos e venezuelanas registrados no território nacional. Considerando esse alto fluxo migratório desde 2017, com maior ocorrência em 2018 e 2019, o governo federal lançou a Operação Acolhida, que é uma força-tarefa humanitária coordenada por diversos ministérios do governo, com o apoio de diversas organizações das Nações Unidas, assim como sociedade civil, atualmente com um grande apoio também do setor privado, para oferecer assistência emergencial a esses refugiados e imigrantes que estavam entrando no Brasil. Através de 3 frentes, essa operação ela vem se desenvolvendo desde 2018. Ordenamento de fronteira, acolhimento e interiorização. Como a professora Rosana mencionou, a interiorização é esse deslocamento voluntário dos migrantes e refugiados venezuelanos que encontram-se principalmente no estado de Roraima, mas também no estado do Amazonas, para diferentes estados, diferentes municípios no Brasil. Como vocês podem observar no capítulo 5 do Atlas que está sendo lançado hoje, a gente conseguiu levantar alguns dados sobre não só onde esses migrantes estão, qual foi a modalidade que eles foram para lá, que eu já vou explicar um pouquinho mais, e qual o perfil dessas pessoas. A OIM, como parte da Operação Acolhida, apoia em diversas frentes a interiorização dessa população. Então, desde abril de 2018 até julho de 2020, mais de 560 municípios receberam refugiados e imigrantes venezuelanos via esse processo. Como vocês podem observar, um grande foco na região sul e sudeste, onde as pessoas têm encontrado maiores oportunidades de integração socioeconômica e de geração de renda e de autonomia para aqueles que desejam permanecer no Brasil, e mais de 41 mil pessoas foram beneficiadas. A OIM lança mensalmente um relatório dos perfis dessas pessoas que foram interiorizadas, dos municípios pelos quais elas foram. Eu recomendo a todos e todas que verifiquem com frequência as redes sociais da OIM, também o site da OIM, onde esses relatórios, que são folhetos, são lançados periodicamente. Então, no gráfico, no Atlas, o que a gente consegue observar é o perfil da migração venezuelana por modalidade. Nós falamos normalmente que existem 5 modalidades de interiorização. Uma que foi a que começou inicialmente em abril de 2018, que é a modalidade institucional,
Então, quando um migrante ou refugiado venezuelano saía de um abrigo que se encontrava, na época, em Boa Vista, para um abrigo em uma cidade, em um município que se dispusesse a acolher esse beneficiário, as outras modalidades, reunião social e reunião familiar, a OIM apoia diretamente também, principalmente nas áreas de identificação e registro dessas pessoas que possuem familiares ou amigos conhecidos que estão em outras cidades ao redor do país e que podem, por já estarem alugando, por já terem uma casa própria, receber essas pessoas via interiorização. A sociedade civil, que vocês podem observar aqui também, que tem feito um papel muito grande, tem realizado um papel muito grande no processo de interiorização desses migrantes. Então, nós temos diversas igrejas, diversas ONGs que têm apoiado e identificado dentro das suas redes potenciais papéis de acolhida, potenciais municípios e abrigos de acolhida para essa população, o que impulsionou muito o programa de interiorização. E, por último, o que a gente chama de PVES, que é o Programa de Vaga de Emprego Sinalizada, que a operação faz junto a empresas e junto a municípios também, que é identificar vagas de trabalho que existem nos diferentes municípios de acolhida junto a empresas cadastradas na base de dados da operação acolhida e que disponibilizam vagas de trabalho para migrantes venezuelanos que podem, então, ser interiorizados, e todo esse apoio e integração da sociedade na sociedade de acolhida e nos municípios de acolhimento é apoiado também apoiado pela sociedade civil e por organizações como a OIM. Uma das partes bem interessantes que o gráfico revela, e até que é fonte de muitas dos nossos projetos atualmente, é que, como vocês podem observar, não sei se dá para ver bem, no último gráfico, o maior número de pessoas que foi interiorizada via esse programa, essa interiorização laboral ou programa de vaga de emprego sinalizada, são do gênero masculino. Então, uma grande dificuldade que normalmente nós temos é a integração das mulheres. Como o Vinícius muito bem falou, a gente observa pela pirâmide etária que são pessoas que estão em idade ativa, mulheres em idade reprodutiva, que muitas vezes viajam por família. Então, um foco muito grande do nosso trabalho e da operação em si é garantir que essas pessoas possam ser integradas nesses estados e municípios que estão acolhendo de forma sustentável e duradoura, para que, se elas desejarem permanecer no Brasil, elas possam assim ficar. E focar também em vagas de emprego específico para grupos em maior situação de vulnerabilidade, sejam jovens, sejam mulheres, sejam pessoas com deficiência, sejam população LGBTI. O Atlas também traz, de forma muito interessante, um panorama da interiorização nas 27 unidades da federação. Aqui eu trouxe São Paulo. São Paulo é o estado que mais recebeu migrantes via interiorização. Então, a gente tem mais de 6 mil pessoas que foram interiorizadas para São Paulo, apesar de, quando você observa, muita gente acabou indo por conta própria, então por próprios meios. Então, o número de venezuelanos no estado é superior, e aqui focado por município, então com um foco muito grande na cidade de São Paulo, mas também com populações relevantes em Campinas, em Bauru. Então, a gente percebe que é um estado que não só já tem um histórico de acolhimento da população migrante de diversas nacionalidades, mas também tem recebido muitos venezuelanos, seja via interiorização ou por conta própria. Aqui vocês observam a relação temporal dos municípios que receberam migrantes e refugiados venezuelanos e o perfil dessas pessoas. Então, o perfil tanto por idade quanto por sexo, por modalidade, observando sempre que existiu, por exemplo, em 2019, um crescimento muito grande da modalidade da sociedade civil, enquanto antes, como eu mencionei, era mais comum a modalidade institucional, abrigo e abrigo, mas vem crescendo também a modalidade de vaga de emprego sinalizada. No contexto da pandemia de Covid-19, a OIM continua apoiando o governo federal dentro de todos os protocolos que foram realizados para garantir que a interiorização seja feita da forma mais segura, tanto para os migrantes e refugiados que estão indo, quanto também para aqueles que estão os acolhendo.
Então, como vocês podem observar pelos dados, muitos voos continuam a sair, as pessoas continuam a participar do programa, mas todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para garantir a proteção dessas pessoas. Aqui nós temos também, então, alguns dados sobre atendimento nas redes locais, então em São Paulo, a Missão Paz, na Prefeitura de Campinas, que tem o seu serviço de referência ao imigrante também, sobre os dados de atendimento à população venezuelana, e também o Promigra da USP, como a professora Rosana mencionou. No contexto da interiorização, como eu mencionei, a OIM atua, digamos, do começo ao fim. Então, desde a nossa atuação na região norte, apoiando o registro dessas pessoas, orientando sobre as cidades de acolhida e as condições de abrigamento. Então, quando às vezes um migrante vai para São Paulo e não faz a menor ideia de onde fica São Paulo, o que é São Paulo, o que esperar em São Paulo, a gente sempre orienta sobre quais são os serviços disponíveis, quais são os seus direitos, tanto os seus direitos civis quanto os seus direitos laborais também, que é muito importante. Acompanhamento e avaliação de saúde, isso já era feito antes da pandemia, agora, obviamente, no contexto da pandemia, isso tem sido fortalecido. A gente sempre acompanha também os beneficiários nos voos, sejam os voos que são feitos pela Força Aérea Brasileira, sejam os voos que são fretados pela OIM, e apoia também na integração local dessas pessoas nos municípios e estados de acolhida. Então, nesse âmbito, no começo desse ano, a OIM lançou um grande projeto chamado Oportunidades, financiado pelo governo dos Estados Unidos, que ele, nos 6 estados que mais receberam migrantes e refugiados venezuelanos via interiorização, sendo os 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, nós apoiamos diversas atividades voltadas à inserção econômica, mas também inserção social dessa população, através de treinamento e capacitação, informação sobre direitos, inserção laboral no mercado de trabalho formal e fomento ao empreendedorismo. Brevemente, algumas das nossas atividades e publicações, principalmente na questão do acesso à informação. No contexto do auxílio emergencial, nós produzimos alguns materiais junto com o Ministério da Cidadania e diferentes parceiros, como o Acnur, como o Unicef, como a ONU Mulheres, para garantir que as pessoas saibam que elas têm esse direito. Documentos para bancarização junto com o Banco Central, documentos sobre direitos laborais junto do Ministério da Economia. Temos desenvolvido também diversos cursos, diversas iniciativas para fomentar a integração sustentável e duradoura dessa população, bem como a sua autonomia nesses municípios e estados de acolhida. Então, um curso de português de 240 horas, que serve para aqueles que querem também depois se naturalizar. Uma plataforma que nós estamos traduzindo junto com a Aliança Empreendedora, por exemplo, para fomentar o empreendedorismo, principalmente no momento em períodos de pandemia. Bom, cursos de qualificação profissional junto ao Senai, e algo que a professora Rosana falou que me chamou bastante atenção, a gente tem, principalmente no estado de São Paulo, tanto no estado quanto no município, voltado muito nossa atenção também para a integração das crianças e jovens migrantes no sistema educacional. Então, traduzindo alguns livros, pensando em cartilhas para fomentar que essas pessoas, que atualmente são, salvo engano, mais de 16 mil migrantes e refugiados no estado de São Paulo, na rede pública, municipal e estadual, possam estar integrados no sistema educacional. Aqui são mais algumas fotos, na verdade, de atividades que nós temos proporcionado para essas pessoas. A maioria dessas fotos foi em Santa Catarina. Essa última de aglomeração foi antes da pandemia em São Paulo, com o projeto que nós temos a Sodex, para garantir que esses venezuelanos e venezuelanas, principalmente beneficiários do programa de interiorização, garantam a sua autonomia e sejam integrados de forma sustentável e duradoura na sociedade brasileira. Bom, agradeço muito ao apoio, agradeço muito ao convite, a possibilidade da gente ter apoiado esse ato tão importante, que eu sei que vai mudar muita coisa na vida de muita gente, e permaneço aqui à disposição. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Carla. É uma satisfação que a gente possa estar em parceria. Vocês estão
no dia a dia, trazendo essa questão e cada vez mais, né, desvendando quais são as necessidades e as demandas, né, que nós podemos realmente garantir a essa população. Então, eu vejo que a possibilidade que nós tivemos de destrinchar, né, as informações a partir do banco de interiorização da imigração venezuelana, nos traz elementos no âmbito realmente local, estadual, para que políticas mais amplas possam estar contempladas para essa população, num esforço conjunto das diferentes instituições. Agradeço muito a sua exposição. Vamos deixar para as perguntas, se alguém do público tiver, para o final. Obrigada. Bom, para continuarmos, então, esse momento de lançamento das nossas investigações, dialogando sempre com as parcerias, eu chamo o professor Duval Fernandes, nosso parceiro tanto no Atlas, no Observatório das Migrações Internacionais no Estado de Minas Gerais, junto com o Observatório das Migrações de São Paulo, e particularmente nessa pesquisa sobre os impactos da Covid-19 nas migrações internacionais do Brasil, cuja liderança esteve a cargo do professor Duval e que generosamente nos chamou nessa parceria. Professor Duval, muito obrigada. Seguimos sempre junto, embora a distância tenha ficado um pouco maior. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosana. Eu pediria para os colegas do IEM para colocar a apresentação. Me parece que ela deve aparecer pelo lado de lá. Enquanto a apresentação está sendo carregada, agradecer a todos, né, a presença e o apoio, né, que nos foi dado no trabalho dessa pesquisa e desse trabalho conjunto com os colegas do Observatório da Migração de São Paulo, liderados aí pela professora Rosana, e também, como nós vamos ver, esse projeto não é uma construção de uma pessoa, né, nem de uma instituição, mas de um conjunto de instituições que efetivamente estavam muito preocupadas com essa situação da pandemia no Brasil. Né? Para não tomar muito tempo, eu pediria já passar o próximo slide, por gentileza. Bom, aqui estão as instituições que participaram, né, desse levantamento, alguns ativamente no campo, outros dando apoio, indicação de nomes, mas o próximo slide, por favor, vou fazer aqui rapidamente uma apresentação, né, da parte metodológica e de tudo que nós vivemos. Bom, a metodologia, né, que nós utilizamos foi um questionário aplicado por meio de uma plataforma do Google Forms, isso é, por meio das respostas via por um computador ou por um telefone. Né? A maioria dessas respostas vieram no telefone, foram disponibilizados, né, o questionário em 6 idiomas, né? E esse questionário era composto de 56 perguntas divididas em 6 módulos, um questionário um pouco longo, claro, e uma questão, né, uma parte final, né, depois nós voltaremos a ela, onde as pessoas eram convidadas ou a colocar alguma opinião ou indicar se teriam interesse ou não em receber os resultados da pesquisa. Né? Então, abriu-se essa janela, vamos assim dizer, onde havia possibilidade das pessoas falarem um pouco, né, sobre pesquisa e tudo mais, e nós vamos ver isso mais à frente, que deu um resultado, vamos dizer assim, uma externalidade da pesquisa, né, que não era prevista a pesquisa, mas que aconteceu também na pesquisa. No levantamento ficaram envolvidas 15 universidades, né, do Brasil. Nós tivemos 11 organizações da sociedade civil também apoiando o trabalho, atuando no trabalho. E aqui, no levantamento, nós utilizamos uma metodologia um pouco distinta, né, do que aquela que normalmente é feita quando se utiliza esse tipo de mecanismo. Né? Nós temos aí, para talvez comparar um pouco, um trabalho feito pelos colegas em Portugal, que de uma certa maneira até nos ajudaram na elaboração do questionário, fazendo o mesmo tipo de trabalho, não só em Portugal, mas no Reino Unido também, sobre o impacto do Covid-19, mas nesse caso, na migração dos brasileiros nesses países, né? E também teve um trabalho feito pelo Observatório da Migração Venezuelana, né? de uma universidade católica
da Venezuela, que, utilizando também o meio de comunicação do celular, trabalhou com os venezuelanos. Eu menciono esses dois casos porque essas duas pesquisas, uma simplesmente disponibilizava a informação, que foi o caso de Portugal, e pela rede social pedia às pessoas que respondessem, e no caso do Laboratório de Observatório da Migração Venezuelana, o que eles fizeram foi buscar dentro da base que eles tinham, que é uma grande base, 1.080 casos, e solicitaram a essas pessoas por telefone que respondessem. Bom, o que nós observamos, o que se observa nessa pesquisa, que é uma perda muito grande. No caso dos venezuelanos, acho que a resposta foi por volta de 380, 400 respostas de 1.080. No caso dos brasileiros, também a perda foi grande, e de um outro trabalho feito pela Universidade de Lisboa, com relação à migração dos portugueses no mundo, eles chegaram a um número de mais ou menos 5.000, mas tiveram que abrir mão de mais de 1.000, 1.500. Então, aqui nós pensamos em fazer de uma forma diferente e selecionamos, buscamos a criar a ideia do imigrante mediador. Seria o quê? Aquele que, na ponta, iria conversar com as pessoas na sua rede, com os imigrantes que conheciam e convencê-los, vamos assim dizer, ou mostrar a pesquisa e que eles poderiam responder às pesquisas. E isso foi muito interessante, porque nós tivemos uma perda muito pequena. Respostas, nós chegaram a 2.591, dessas nós tivemos 2.475 válidas, que conseguimos validar, que tinham todas as informações. Então, isso foi muito interessante, porque favoreceu a esse caminho que as pessoas pudessem responder, e responder, eu diria, com, não dizer responsabilidade, mas com engajamento de fornecer a informação corretamente. 60 nacionalidades distintas estavam presentes na pesquisa. É bom lembrar que nós tínhamos 20 brasileiros que declararam nacionalidade brasileira e 2 apátridas, o que mostra que temos aí um trabalho para fazer, que é acabar com essa patria, mas também que pessoas que já tinham adquirido a nacionalidade brasileira, mesmo sendo estrangeiro, faziam questão de responder como brasileiros. É claro que o volume de respostas ficou muito concentrado em 5 nacionalidades, vocês veem aí que um total praticamente de 80%, quase 80% das respostas, essas respostas estavam concentradas, praticamente 85% das respostas estavam concentradas em 5 nacionalidades. Por favor, próximo. Bom, e aqui é um mapa que mostra como foi a distribuição dos países, das nacionalidades que responderam. Nós vemos a concentração no Haiti, vemos a concentração na Venezuela, o Senegal também aparece, Cuba. Então, esses são os grupos que mais que participaram da pesquisa. Por favor, o próximo. Aqui é a distribuição dos estados. Então, praticamente, nós não tinha pesquisa em 4 estados, que não tivemos condições de fazer a pesquisa. Então, esse levantamento ele conseguiu, pelo menos, estar em todos os estados. O próximo, por favor. E quando nós vamos chegando nos municípios, nós temos aí a informação do número de pessoas que responderam nos municípios. É importante lembrar que essa pesquisa é uma pesquisa de resposta voluntária. Então, certamente não é uma representação dos imigrantes no Brasil, mas é uma pesquisa que teve um volume grande de respostas de imigrantes em um espaço muito grande, em termos do número de municípios e número de estados que foram levantados. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui desse trabalho, nós estamos nos referindo exclusivamente àquelas pessoas que responderam, à situação que nos foi mostrada por aqueles que responderam a essa pesquisa. O próximo, por gentileza. Essa estrutura etária, nós vemos uma maior participação de homens do que mulheres, e
as idades, né? Nós estamos ali, os dois maiores grupos, 25, 29, 30, 34, que são a idade que a gente fala, é a idade laboral. Próximo, por gentileza. Em termos de raça e cor, né, a declaração daqueles que responderam, nós temos aí um maior número mesmo, foram de pessoas que marcaram opção, né, de raça, cor negra, né, seguido, evidente, por aqueles que marcaram brancos, e também é lógico, nós tivemos um grupo que não quis responder, e aí indígena, asiática, em menor número. Próximo, por favor. Bem, e aqui, então, começamos a caracterizar um pouco essa população. Então, nós vemos, por exemplo, que o volume maior de respostas que nos chegaram é daqueles imigrantes que já têm autorização de residência temporária ou permanente, seguidos por aqueles que já têm o status de refugiados, né? E 300, né, que estariam aguardando, né, uma resposta do Ministério da Justiça com relação ao seu status. É interessante que o número de pessoas que colocaram como irregulares, né, aparece um número muito pequeno, né, mas aqui essa irregularidade está muito mais relacionada com a questão do vencimento do prazo da documentação do que efetivamente aquela pessoa que nós poderíamos pensar que entraria no Brasil de uma forma irregular, sem passar pelos postos de fronteira e tudo mais. O próximo, por gentileza. Bom, nós vamos aqui falar, né, é lógico, é um livro de mais de 650 páginas, nós temos aí, né, visões muito distintas, né, sobre. Então, aqui nós vamos falar mais sobre a questão do Brasil, e é lógico que elegemos um ponto, né, a levantar, que é a questão do trabalho, né, a questão laboral. É claro, o volume de informações, né, com relação ao mercado de trabalho, ocupações, são enormes, né? Então, aqui nós pegamos as 10 mais importantes, que, somadas, representariam mais ou menos 55% das respostas que nós recebemos, e nós vemos essa ocupação, e isso é interessante, porque depois nós vamos ver o impacto da pandemia com relação ao mercado de trabalho, nós vemos isso aqui como um volume muito grande, né, de pessoas relacionadas a trabalhos que estão mais em lojas, de hotelaria, alimentação, pessoas que trabalham, né, ambulantes. Então, são ocupações que não são ocupações, são ocupações que nós já sabemos de antemão, sofreram muito no momento da pandemia. O próximo, por gentileza. Então, aqui nós trazemos, né, aquilo que, né, foi apresentado há pouco com relação aos venezuelanos, nós trazemos em relação a essas pessoas que responderam. E nós vemos que o impacto, né, da pandemia com relação ao trabalho das pessoas foi enorme, né? Se nós já tínhamos um volume de pessoas que basicamente representavam aí algo por volta de 50%, né, daqueles que estariam não trabalhando e trabalhando, né, mais ou menos esse volume de pessoas, quando a gente chega na pandemia, nós vemos que quase metade daqueles que estavam trabalhando agora declaram que não tem trabalho. E é muito interessante, porque se nós vamos buscar, de uma certa maneira, dividir esse conjunto de pessoas que trabalham e não trabalham pela migração, né, pela sua nacionalidade, nós vemos, por exemplo, em tratando de 3 grupos, venezuelanos, haitianos, e reunindo os outros imigrantes em um outro grande conjunto, né, de outros, né, nós vemos claramente que os venezuelanos, antes da pandemia, tinham, frente ao conjunto desses outros imigrantes, uma inserção laboral maior, né? Praticamente 60% deles, né, estavam trabalhando, principalmente aqueles estou falando daqueles com mais de 18 anos de idade. No entanto, quando vem a pandemia, são eles que perdem mais o emprego, né? Se os haitianos maiores de 18 anos correspondiam, daqueles que responderam a pesquisa, 40%, 45% tinham emprego, então o que acontece é que mais da metade deles perde o emprego, mas o volume é menor do que os venezuelanos, né? E se caminhamos para
a questão gênero, vamos ver homens e mulheres, é claro, né, como nós já sabemos, infelizmente, são as mulheres que mais pagam nessa situação. Então, isso, são as mulheres que perdem os seus postos de trabalho. O volume, né, é maior, chegando em casos, por exemplo, quem consegue manter trabalho, 60% dos homens mantém, mas 40% só das mulheres conseguem manter seu trabalho. E aí vai em todas as situações onde nós olhamos pela nacionalidade. Então, nós temos, já é uma inserção baixa no mercado de trabalho por ser imigrante, dependendo da sua nacionalidade, mas se a mulher é a que sofre mais com a perda do trabalho frente à pandemia. O próximo, por gentileza. E aqui, né, nós fizemos já que estavam nessa situação de vulnerabilidade, nós perguntamos, né, o que eles mais buscavam junto às associações e às instituições. E nós vemos que a busca pela cesta básica, né, isto é, a questão da segurança alimentar, é a que aparece mais importante, né, em termos das demandas das pessoas que buscavam a assistência, né? O próximo, por gentileza. E o que nós vemos aí dos impactos que aconteceram com eles, né? Que medida que eles tomaram, praticamente mais de 2/3 vão tomar o quê? Reduzir as despesas. Então, nós temos uma insegurança alimentar, nós temos a questão da redução das despesas. O próximo, por gentileza. E aqui, né, nós chamamos de os temores, né? Os temores que você tem, suas preocupações, seu futuro, né, como imigrante. Então, nós vemos ali que a saúde e a segurança alimentar estão em primeiro lugar, né? Ali o maior volume, os relatos, a preocupação que eles teriam, né, naquele momento, lembrando que esse trabalho foi final de maio até início de julho, então é esse o momento que nós estávamos, né, numa ascensão em termos do número de pessoas contaminadas, do número de mortos, né? A maior preocupação é a saúde e a segurança alimentar. Depois vem o emprego e surge a questão da discriminação, né? Então, isso qual o sentimento que ele tinha em termos, né, das preocupações. A questão da discriminação, ela aparece como uma terceira preocupação, com um volume razoável de respostas, ok? O próximo, por gentileza. Mas com todos esses problemas, quando se pergunta sobre o futuro, né, nós vemos que a maioria daqueles que responderam pensam ainda em permanecer no Brasil, né? Há um pouco querendo retornar ao país de origem e outros querendo ir para outro país. Mas o que chama atenção nesse gráfico é a vontade de permanecer no Brasil. E mais um, por gentileza. Próximo. E aqui é aquela questão que eu falei, né, que no início eu mencionei, que era aquela pergunta que foi colocada, aquele espaço para que as pessoas pudessem falar. E é muito interessante que recebemos mais ou menos 230, né, manifestações. Né? Algumas não tinham muito sentido, não vinha o e-mail da pessoa, mas nós trabalhamos com um conjunto que foi possível identificar a pessoa, identificar porque tinha um e-mail, só isso, né? E aí nós separamos um pouco, aglutinamos essas informações. Então, foi muito interessante. Nós tivemos agradecimentos por estar realizando a pesquisa, houve casos de pedidos de ajuda, né? Tem caso de ajuda psicológica. Nesse caso, no caso de Minas Gerais, nós conseguimos, né? Era uma cidade do interior, mas com o trabalho de uns colegas, né, da área da psicologia daqui, conseguimos, com uma organização que atende aos imigrantes, atender essa pessoa numa cidade do interior de Minas Gerais, né? Algumas denúncias, né, relacionadas muito à questão de atendimento, né, atendimento de saúde recusado por falta de documentação. Tivemos um caso de recusa de registro de uma criança nascida, né? Ela nasceu em casa até, mas, apesar de ter a declaração de nascimento, o cartório recusava fazer o registro dessa criança, e aí
por conta da Defensoria Pública da União, entrou em contato com um procurador na cidade, e foi no cartório e resolveu, né? Foi possível, resolveu. Mas o que chama muito a nossa atenção era a questão das necessidades básicas, e aí, fundamentalmente, era a questão alimentar, né? Tinha um caso de uma senhora na região metropolitana de Belo Horizonte que falava que estava sozinha em casa com 2 filhos e não tinha mais o comer. Nesse caso, como a professora Rosana lembrou, né? Fizemos em São Paulo, fizemos aqui também com contato com a Cruz Vermelha, foi possível fazer chegar a essa senhora pelo menos uma cesta básica naquele momento. Isso que nos chamou muita atenção, né, foi que, como algumas, né, organizações, aqui no caso, por exemplo, de Belo Horizonte, o CRAS, né, ficou fechado, a assistência social fechou as portas, né, as pessoas ficaram realmente numa situação, vamos dizer, de abandono. Algumas organizações também que atendiam imigrantes passaram a atender remotamente, o que traz uma dificuldade maior, e com isso, esse levantamento se transformou numa porta de escuta, né? Isso aqui nós acabamos ouvindo as pessoas buscavam alguém que pudesse escutá-los, e foi aí que nós colocamos, vimos essa situação surgir, uma externalidade à pesquisa, isso não estava previsto de forma alguma, mas, de qualquer maneira, permitiu atender, sabemos, minimamente, né, quase pontualmente, quase gota de água no oceano, mas conseguimos, de certa forma, contribuir para minorar um pouco o impacto daquela situação que estava acontecendo com as pessoas, né? No livro, né, que tem, onde é apresentado todo esse trabalho, né, nós temos os capítulos pelos estados, né, e aí foi a colaboração das universidades, né, dos diversos estados, apresentando que nos auxiliaram no levantamento, mas também prepararam um capítulo com as particularidades daquele estado ou de regiões, né? Então, com isso, o livro ele não traz só uma visão Brasil, ele traz uma visão também dos estados, ele traz também uma visão das regiões, e esperamos contribuir, né, nessa grande debate, nessa grande discussão dos impactos que tem acontecido pelo Covid-19 e, lógico, esse impacto com a população imigrante, que é uma população que já, por conta de ser uma população imigrante, está sempre muito mais vulnerável do que os nacionais, em qualquer país do mundo, não é só o caso do Brasil. E por isso é muito importante conhecer, né, mesmo que de uma maneira não total, mas um pouco daquela realidade que está acontecendo com eles. O próximo, por gentileza. Essas são as universidades, né? As universidades, os institutos de ensino, né? Os institutos superiores, que participaram no evento e participaram nesse levantamento, melhor dizendo, e tem aí a sua participação no livro, com os capítulos onde apresentam a realidade da sua região e, é claro, trazem também a experiência que tem e o olhar que tem sobre essa situação naqueles estados e naquelas regiões. O próximo. Bom, então, muito obrigado. Seria esse. Muito obrigada, professor Duval. Vários dos participantes do evento estão perguntando as cidades que nós fizemos as entrevistas. Então, a Meire Moura pergunta se em Manaus tivemos pesquisa. Sim, né? Como o professor Duval falou, nós temos capítulos para cada um dos estados que conseguimos fazer as entrevistas, e esse panorama de Brasil ele vai ser acompanhado, portanto, com as especificidades locais, com os especialistas locais, né? Estudiosos, professores das universidades que nos ajudaram na elaboração de cada um desses capítulos. Portanto, eu queria deixar registrado aqui tanto o agradecimento ao professor Duval pela coordenação geral da pesquisa, aos imigrantes, aos 22 imigrantes que foram conosco para e passo nessa pesquisa, fazendo as entrevistas e mobilizando as suas redes, e aos 30 autores, professores e especialistas das universidades brasileiras que redigiram cada um dos documentos de seus estados. Então, agradeço muito
professor Duval, essa nossa parceria, e gostaria de dizer também que o livro está à disposição, né, para download. A doutora Catarina vai dizer melhor isso para nós agora. Então, muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Catarina von Zuben, por favor. Muito obrigada, professora Rosana. Muito obrigada, demais professores, Carla. Esses livros estão, como eu já disse anteriormente, eles estão disponíveis para download no endereço eletrônico www.nepo.unicamp.br. Daí tem a aba Publicações. Não só essas obras que estão sendo lançadas, como outras riquíssimas, com possibilidade de acesso, de estudo e totalmente gratuitos. Gostaria de agradecer aos palestrantes que já tiveram que se retirar por causa de compromissos inadiáveis, e agradecer também novamente as imagens e fotografias cedidas por Chico Marx. Com isso eu encerro a minha fala e passo para minha querida amiga Adriana Scordamalha, que agora apresentará o último e não menos importante painel de um tema tão caro como ela mesma vai discorrer. Muito obrigada, Adriana, é com você. Bom dia ou boa tarde a todos, não sei quem almoçou, não sei quem não almoçou, nós com certeza não. Estou honrada de ter sido convidada para esse evento e de fazer a apresentação dessa web, cujo tema a grande maioria das pessoas faz questão de visibilizar, porque é uma realidade que ninguém quer ver. No entanto, pessoas como o Dr. Oswaldo, que além de ser juiz, porque não perdeu o cargo, seu país que infelizmente dilacerou todos os direitos humanos de seus cidadãos, e teve que de um dia para o outro, sob fogo cruzado, na tentativa de sobrevivência, deixar sua pátria com seus familiares, se inventar para sobreviver e se superar dia após dia. Deixou seu país e veio para o Brasil. Claro que aqui ele não foi recebido com fogos de artifício e bandeirinha de bem-vindo. A crueldade e o abuso das minorias acontecem em todos os lugares. A coisificação das pessoas em estado de necessidade é sentida de longe pelos algozes. Vossa Excelência, Dr. Oswaldo, trabalhou em condições análogas a de escravo, artista de rua, pois afinal, a arte é a linguagem universal. As duas situações ocorreram em Boa Vista, Roraima. Na Venezuela, formou-se em Direito na Universidade de Santa Maria, em Caracas, é juiz com competência nacional em Caracas e juiz federal em Caracas e Estado Bolívar. Atualmente está revalidando seu diploma de Direito pela UFRR, aguardando a aprovação da segunda fase da prova da OAB. É conciliador judicial e tradutor do Tribunal de Justiça de Roraima, TJRR, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, UFRR, e está fazendo especialização em Direito Público na Universidade Estadual de Roraima, UERR. Faço questão de chamar o senhor de doutor e juiz da vida, não só pela vitalicidade do cargo, mas pela sua resiliência, humildade e coragem. Para mim, hoje é um dos momentos mais importantes da minha carreira, que é escutar alguém que já exerceu e exercerá novamente a judicatura, não tenho dúvida disso, ter sido duramente atingido nos seus direitos humanos. Dr. Oswaldo, a palavra agora é com o senhor. Quero muito escutá-lo e aprender. Bom dia para todos. Está me ouvindo? Porque tem um pouco de problema com a internet aqui em Roraima. Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Então, muito bom dia para todos. Quero começar agradecendo a todas as instituições envolvidas neste evento e a todas e cada uma das pessoas que estão fazendo possível a minha participação
hoje neste importante evento, como já disse. Só a título de observação, já o meu diploma em Direito foi revalidado no ano 2018 pela Universidade Federal de Roraima. Já foi revalidado. Pois é, então vou contar um pouco, em termos gerais, o que foi minha trajetória desde o ano 2015, que eu saí da minha nação por causa da perseguição política. No mês de julho do ano 2015, eu tomei a decisão, claro, a decisão foi pensada antes, mas tomei a decisão de sair do país para trazer meu filho assassinado nesse interim dessa perseguição política. Eu não tenho certeza o 100% se foi pela perseguição política que eu tinha nesse momento, mas tudo indica que pode ter alguma coisa a ver, porque o menino era um menino totalmente tranquilo e ele foi emboscado e assassinado vilmente lá na Venezuela. Aí eu decidi tirar os meus filhos aos poucos e depois eu saí. Peguei meu segundo filho, Isaac, e vimos para cá, para o Brasil. O intuito era colocar ele aqui e trazer os outros. Aí depois eu vim para cá a morar com eles definitivamente. Quando eu cheguei aqui, chegamos, eu analisei a situação dos dois países e vi a possibilidade de fazer uma nova vida, recomeçar de zero aqui em Brasil. Para isso, eu pesquisei a informação sobre a possibilidade de eu revalidar meu diploma. Aí vi que era possível e falei com meu filho, eu vou também vir para cá. Todos nós vamos vir para cá porque nesse momento nosso país não dá para continuar vivendo do jeito que a gente estava. Então, vamos fazer de novo, vamos começar de novo em este país. Este país já o conheço há 30 anos. Eu vinha para o Brasil nos tempos de férias. E eu vinha para cá. Passava 15 dias, um mês. E sempre gostei do Brasil, sempre gostei da cultura brasileira, sempre gostei de sua gente, de seu povo. Quando eu tomei essa decisão de sair do país, eu poderia ter ido a qualquer lugar do planeta, porque tinha essas possibilidades. Só que eu escolhi o Brasil porque já conhecia sua idiosincrasia, seu povo, e também pela cercania geográfica com minha nação. Não quis ir muito longe da minha nação. Então, assim, chegando aqui em Brasil, o pouco dinheiro que eu consegui reunir nesse momento de desespero que me tocou viver depois da morte do meu filho, o dinheiro foi muito pouco. Meus bens, tudo, eu tive que praticamente desprender-me deles, praticamente de graça, porque se eu deixava comigo, o governo ia tomar pela força e ia mandar invadir, destruir todas aquelas coisas horríveis que acontecem, infelizmente, na minha nação, onde todo o Estado de Direito foi alterado. Aí, eu falei com meu filho, eu vou voltar lá, eu tenho compromisso com o trabalho e vou ajeitar a documentação para revalidar o diploma aqui e aí eu volto com você. E trazer os outros filhos aos poucos, né? Aí, eu ajeitei toda aquela documentação e solicitei exoneração do cargo. Ainda não queriam dar exoneração do cargo porque, tendo-me praticamente preso no cargo, podia ser objeto de um atentado como aconteceu com meu filho, né? Então, mesmo assim que eles não deram exoneração de cargo, eu ia abandonar o cargo, de fato, porque era a vida minha que estava em uma situação de perigo. Eles concordaram, deram a exoneração, já eu tinha ajeitado toda aquela documentação pela legislação internacional para revalidar o diploma cá e vim para cá. Quando cheguei aqui, como disse anteriormente, o dinheiro era pouco, né?
nossa moeda, infelizmente, já estava sendo desvalorizada de uma maneira incrível. E o dinheiro, há pouco tempo, acabou. Eu permanecia no anonimato porque eu ficava envergonhado de dizer quem era eu lá na Venezuela, quando eu exercia altas responsabilidades na minha nação. Então eu ficava envergonhado porque ninguém ia acreditar que eu tinha sido essa alta autoridade da minha nação, andando de bicicleta, limpando quintal, vendendo gin nos sinais, uns dias também limpei para-brisa. Então era um paradoxo, né? Difícil de entender. Era uma situação existencial que estava acontecendo, mesmo de forma inusitada e apressurada, mas não tinha outra forma de sobreviver nesse momento. E por essa causa eu ficava no anonimato. Fui revalidando meu diploma, aquele processo largo que tem essa revalidação, até que consegui. No interim da revalidação, no princípio da estagia aqui no Brasil, eu fui vítima de trabalho escravo análogo, vítima de condições análogas a de escravo. Trabalhei em uma oficina de trator por 3 meses, até que eu me toquei da situação, porque eu estava tão abalado dessa mudança de vida da noite para amanhã, que eu estava com aquele cansaço, aquele agotamento diário físico e aquela situação psíquica que eu estava vivendo não me permitiam enxergar a situação. Só que aos 3 meses eu acordei e me toquei que estava sendo escravo, estava sendo vítima das condições de trabalho em condições análogas a de escravo. Eu denunciei ao Ministério Público do Trabalho, à Polícia Federal, e eles tomaram ações. Mas depois, como é um pouco demorado o processo acá, eu fiquei por aí também ocupado com as atividades existenciais e não sei em que terminou essa situação. Nesse interim, como eu estava falando, eu vi a necessidade de ter uma atividade que fosse mais condigna, que condizesse mais com minha condição humana. E me lembrei, por dizer de alguma forma, de uma atividade que eu tinha muito tempo sem exercer, que era música. Eu sou formado em violão clássico, toco vários instrumentos de corda, e um desses instrumentos é a harpa, que é um instrumento característico de nossa cultura na Venezuela. Eu peguei mão da minha harpa e comecei a tocar nas praças públicas de Boa Vista e nas lanches. Comecei minha caminhada de artista de rua, uma experiência inolvidável, enriquecedora e realmente muito linda desde o ponto de vista humano e artístico. Eu tinha tocado na minha nação em cenários muito altos, como concertista de violão clássico, e depois estava tocando na Antípoda, na rua, outro cenário, mas também fazia com aquele amor que eu fazia em qualquer do cenário. Porque o artista tem aquela riqueza na alma, no cenário. E eu comecei essa caminhada praticamente sobrevivendo da caridade dos habitantes de Boa Vista, os quais fico grato para toda a vida com eles, por todas aquelas coisas bonitas que fizeram comigo. E foi essa caminhada onde eu fui conhecendo pessoas, onde eu fui tendo outras experiências da vida existenciais. Trouxe minha outra filha, a Casula. Ensinei a ela a tocar o quadro, que é o instrumento que acompanha o harpa. E ela saía na tarde, saía da escola e trocava farda. E toda noite tocávamos na rua para sobreviver. Como eu disse anteriormente, nesse processo de artista de rua, estava também caminhando paralelamente o processo
de revalidação do meu diploma. Até que o ano 2018, eu revalidei o diploma. Pouco tempo depois, tinha um juiz do Tribunal do Estado de Roraima, o nome dele é Eric Linhares. Ele é o juiz titular da Vara da Justiça Itinerante. Ele tinha aproximadamente 6 meses me procurando pela cidade. Já sabia de minha história. Eu me manteve no anonimato até que um dia, na Universidade Federal de Roraima, um convite que eu tive para tocar, falar, um evento também de imigrantes, me entrevistaram, me perguntaram o que fazia eu na Venezuela. Quando eu contestei o que era, todo mundo ficou surpreendido. E isso me catapultou de tal forma que deu uma repercussão a nível nacional e internacional positiva sobre minha imagem, até o ponto que hoje eu sou conhecido em muitas partes do mundo e quase em todo o Brasil. De fato, a foto que sai com harpa e uma menina sou eu e minha filha, no livro que estão apresentando vocês. E foi assim, eles me deram a conhecer, porque como eu disse anteriormente, eu ficava tímido, ficava envergonhado de dizer, não iam acreditar em ninguém. E eles praticamente me lançaram a palestra pública. Aí começaram as entrevistas, começaram as divulgações na mídia, na internet. Vieram do estrangeiro para me entrevistar. Todas as televisoras do Brasil me entrevistaram, todas as televisoras locais, os jornais, muitos sites de internet. E esse juiz ficou sabendo da minha história e começou a me procurar. Só que eu não parava nas lanches como outros artistas de rua que ficavam meia hora, 2 horas tocando. Eu só tocava 2, 3 canções e ia para outra. Caminhava. Porque além da supervivência que significava a exercer essa profissão de artista de rua, a música para mim nesse momento era uma terapia também para eu amenizar aquela situação existencial que eu estava vivendo com meus filhos. Ele me conseguiu finalmente. Foi uma sinergia tão linda que eu também faço público esse agradecimento para o Dr. Eric Linhares, uma grande pessoa, um grande profissional. E ele me abriu as portas da institucionalidade aqui em Brasil. E uma coisa muito mais importante que a parte institucional, que foi que me abriu seu coração. Uma pessoa humanamente extraordinária. Fico grato toda a vida com o Dr. Eric Linhares. Nesse interim, depois de ter revalidado o diploma, eu consegui fazer curso de conciliador e mediador judicial e entrei no staff de mediadores judiciais, conciliadores judiciais do Tribunal de Justiça de Roraima, o qual, atualmente, faço parte do cadastro ativo, de forma voluntária. Depois fui credenciado para ser tradutor no mesmo Tribunal de Justiça de Roraima, nas audiências onde os migrantes venezuelanos fazem parte. Também estou fazendo esse trabalho hoje. No interim da vida, apresentei a prova da OAB pela primeira vez. Graças a Deus, e o estudo que eu tive focado nessa atividade, consegui passar a primeira fase. E agora estou aguardando passar a pandemia para apresentar a segunda fase. Então, isso em termos gerais tem sido meu percorrer pelo Brasil. Quero também manifestar a gratidão eterna que eu tenho com a grande nação do Brasil, até o ponto que eu quero agradecer adquirindo essa nacionalidade também, para sentir esse orgulho, como já sinto, de levar essa nacionalidade, essa cidadania dentro do meu coração. Uma forma de eu agradecer a essa grande nação que me acolheu no momento em que mais precisei da minha vida. Quando seja o tempo legal para adquirir a nacionalidade, já está decidido
que quero ser um conterrâneo de vocês. Amo o Brasil quanto minha pátria. Que a pátria mãe é inesquecível. Mas também amo o Brasil porque é a terra que me acolheu e a terra onde eu estou morando hoje. E penso morar por muito tempo. Então, só para finalizar, porque sei que temos que passar pelas orcas caudinas do tempo, sou mestrando na Universidade Federal de Roraima e o tema da dissertação que eu vou apresentar para o final do mestrado é uma teoria que eu estou elaborando, onde eu combino os princípios gerais de direito com os princípios gerais da psicanálise. E o título é assim, diz assim: a psicanálise jurídica da migração venezuelana. Porque o processo migratório venezuelano é um pouco complexo de entender pelos elementos tradicionais. Temos que ter elementos precisos para poder entender a origem, a gênese da migração venezuelana. Em poucas palavras, para ilustrar um pouco acá, a migração venezuelana não se origina na fome, na inseguridade, nem a violência que está acontecendo na Venezuela, como muitos estudos e pesquisas acadêmicas fundamentam. A migração venezuelana se origina em softwares sociais implantados no inconsciente coletivo da população venezuelana pelos centros da geopolítica mundial. Tem interesses que vão mais lá dos tradicionais, interesses de interesse mundial, interesses energéticos. O tempo não me permite dar uma explicação mais ampla, mas chegará o momento em que meus trabalhos acadêmicos estarão à disposição do público. E outra coisa que também se relaciona com essa intervenção de hoje é o artigo final do curso da especialização em Direito Público, que também estou cursando na Universidade Estadual de Roraima, que é o princípio da autodefesa social frente ao estado de necessidade coletivo, junto à escravidão civilizada. A escravidão civilizada é uma instituição que eu estou desenvolvendo também para apresentar à academia. Ela difere do trabalho em condições análogas a de escravo, em que no trabalho em condições análogas de escravo, o trabalho ou a exploração da força física se faz diretamente no indivíduo ou nos grupos. Em cambio, na escravidão civilizada, se faz sistematicamente, entrando na psique social desse conglomerado atingido, e é realizada pelo mesmo Estado através da legislação e outras conotações e outras manifestações. Por isso que se chama escravidão civilizada, porque a civilidade vem dada pela edição das leis. São teorias novas, são situações que eu estou apresentando à academia e à ciência, porque ainda estou aprimorando, mas tem essas ideias principais aí para que vocês vayan também desbruzando novas ideias para o que se trata do trabalho escravo, não somente como o trabalho escravo como conhecemos, como Sakamoto e outros autores já têm escrito, sino essa escravidão civilizada que eu estou tentando levar à palestra acadêmica. Fico agradecido, fico grato, meu coração está aqui em Brasil, e na Venezuela também. De novo, muito obrigado pela permitir essa participação e estou aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, doutor, e sei lá mais quantos adjetivos poderia dar-lhe. Uma honra ouvi-lo e aprender tanto em tantos campos diferentes, porque o senhor não é só rico na sua vida, o senhor é rico no direito também. Esse tema de mestrado vai ser uma tese atualíssima, porque poucos falam da psique. Eu vou me declarar para o senhor, eu estou apaixonada pelo senhor.
E por isso eu vou me dar ao luxo de ler um poema que eu acho que é o senhor, um poema de Brecht, que é o senhor. Há homens que lutam um dia. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. O senhor é imprescindível aqui onde o senhor estiver. E todos nós teremos uma vida digna de ser vivida, como dizia meu mestre, Joaquim Herrera Flores. Parabéns, professor. Agora eu gostaria que os demais participantes que ainda estão linkados entrassem para que possamos fazer a foto oficial desse evento maravilhoso. E aí? Será que estamos todos? Doutor Osvaldo, doutor Panoeiro. A produção pode já providenciar as fotos? Pronto, Adriana, agora é com você. E agora, para encerrar o evento, nós apresentaremos mais uma produção fotográfica do fotógrafo Chico Max, com a participação do professor Dr. Osvaldo. Acho que o doutor Osvaldo queria falar alguma coisa, doutor? Faltou um comentário do senhor? Foi fazer